Olá pessoal, eu sou a Jane Fontes e este vídeo é exclusivo para o blog Faces de uma Capa, da queridíssima Graziela de Moraes. Ela me convidou para responder algumas perguntas dos leitores do blog, dos seguidores do blog. E então eu fiz um primeiro vídeo fazendo este convite e agora estou novamente por aqui para responder então as perguntas que foram deixadas lá no canal do YouTube do blog Faces de uma Capa. Tá? Também foram deixadas algumas perguntas nas redes sociais. Eu procurei anotar todas as que eu vi. Desculpem se eu esqueci de anotar alguma pergunta, porque o pedido foi para que deixassem as perguntas lá no canal do YouTube, mas algumas pessoas acabaram deixando nas redes sociais, né? Então, todas as perguntas que eu vi, eu procurei anotar, tá bom, gente? E juntei também algumas perguntas, mas anotei praticamente o nome de todos os leitores para falar diretamente com eles. Bom, para quem não conhece meus trabalhos, então eu vou fazer uma apresentação rapidinha. Como eu já disse, eu sou a Janete Fontes, escritora, tenho 5 livros publicados atualmente, entre eles Vítimas do Silêncio, que foi meu primeiro livro, publicado pelo Universo dos Livros, Sentimento Fatal e O Voo da Fênix. Bom, agora vamos lá para as perguntas, né? Bom, a primeira pergunta, então, é da Márcia Lopes, e ela quer saber o seguinte: qual o compromisso que eu tenho com o leitor e o que eu desejo passar através da minha literatura. Bom, Márcia, o meu compromisso é tentando sempre levar uma leitura, um livro, uma obra da melhor qualidade possível, né? Eu procuro pesquisar muito, muito mesmo sobre o tema que vou desenvolver, então, assim, e pesquisa antes, durante todo o trabalho da obra. Então isso, procuro ler muito, pesquisar muito. E o que eu quero passar? Bom, em primeiro lugar, entretenimento, né? Porque nada melhor do que uma leitura para a gente se entreter. Depois eu acho que o livro ele pode levar muitas outras coisas, além do entretenimento, pode levar também conhecimento, pode levar, leva obviamente, né, a uma escrita melhor. Quem lê, ele escreve melhor, ele conhece, né, outras realidades. Então acho que é uma forma também de refletir sobre a própria realidade e também sobre a realidade de outras pessoas. Então acho que é isso, a minha responsabilidade, que é grande, né, de levar o melhor possível em termos de qualidade para os leitores das minhas obras. Espero que tenha conseguido, né? Espero estar conseguindo isso. Então, a segunda pergunta é da Gabriele Verme. Ela disse que não me conhecia, né? Que me achou simpática. Muito obrigada, Gabriele. E gostaria de saber como surgem as inspirações para as minas obras. Olha, Gabriele, eu costumo dizer que não há uma inspiração única, porque para mim não há mesmo, né? Eu acho que o autor, tal como já foi dito no passado por algum outro autor que eu não vou lembrar o nome, nós autores somos como antenas, né? Nós realmente captamos as informações de vários lugares. A inspiração, pelo menos para mim, ela pode surgir então de um noticiário na TV, de um outro livro que eu leia, de uma revista, né? Alguma reportagem, até da história de alguém vizinho, ou de alguém que eu realmente nem conheço, mas que eu fico sabendo da história. Porque as inspirações, na verdade, elas vêm de múltiplos canais. Ela não vem exatamente de um único foco. Pelo menos para mim não funciona assim. Eu acredito que para a maioria dos autores também não. Então, se você queria saber se existe alguma relação direta com algum autor, não, Gabriele, não existe, tá? As inspirações, elas realmente vêm, né? E isso vai sendo formado na minha mente. Eu vou formatando a história até o momento que eu as coloco no papel. Tá? Então ela não tem essa relação direta. Espero ter respondido sua pergunta. A terceira, que infelizmente eu não anotei o nome da leitora, mil perdões mesmo. Ela pergunta como eu vejo o preconceito dos brasileiros, e a segunda parte da pergunta
Ela quer saber sobre o Bob Dylan ganhar o Nobel de Literatura, seria uma expressão de escritor, o que eu acho disso? Bom, então, respondendo a primeira parte da pergunta, como eu vejo preconceitos brasileiros em relação à literatura nacional, bom, eu só posso lamentar, né? Como autora, eu só posso lamentar. E digo que o leitor brasileiro, ele perde muito também, né? Não é só o autor que perde vendas por isso, não. O leitor brasileiro, ele perde muito. Porque, veja bem, tem muita história super bacana, muito livro super bacana, onde as histórias são ambientadas no Brasil, né? Em cidades brasileiras. Então, assim, é um pouco da nossa cultura que é passada ali, cidades que o leitor muitas vezes realmente não conhece, e que ele passa a conhecer, né? Mediante a leitura de um livro. Enfim, os personagens são a nossa cara, a se sentir mais próximo dos personagens, eu costumo dizer. Então, eu acho que está faltando aí o próprio leitor perceber, porque existe, gente, vai atrás, tem muita obra com muita qualidade, tanto quanto, ou até mais do que obras estrangeiras. É só uma questão de dar uma chance mesmo para os autores brasileiros, e vocês vão perceber isso, que eu não estou enganando ninguém, não. E você vai descobrir o quanto é bacana você ler e você se sentir realmente parte da história, né? Tão próximo do personagem que pode ser pode se sentir como parte da história. Bom, e o que eu acho do Bob Dylan ter ganhado o Nobel de Literatura? Olha, eu não conheci o Bob Dylan como escritor, né? Na verdade, são as letras das músicas dele que fizeram com que ele ganhasse o prêmio. E eu não sabia, não sei se é ignorância minha ou não, mas eu não sabia que letras de músicas poderiam, né, levar um cantor a ganhar um prêmio, né? Eu achava que o Prêmio Nobel de Literatura era para livros. Vai ver que não, né? Que eu me enganei. Paciência. Eu só acho que fica difícil a disputa, né? Deveria ser realmente um prêmio só para literatura, não sei, enfim. Paciência, tá? Eu não vou esticar muito esse assunto, porque ele já ganhou, né, gente? Não adianta a gente estar reclamando disso. Eu acho que sim, que temos que questionar. É para isso que foi feito o prêmio? Não é para isso, né? Mas não vai ser essa pobre mortal aqui que eles vão ouvir, né? Então, eu acho que pessoas que têm mais influência aí, autores com muito mais influência, poderiam e deveriam sim questionar essa questão do prêmio, porque eu acho que o entendimento geral era que a premiação era para literatura, escritores realmente, tá? Bom, a quarta pergunta é do livro Cital, blog Livro e Tal, e ela quer saber, a blogueira ou o blogueiro, se eu tenho uma mania para escrever e algum costume. Bom, mania para escrever, eu acho que não tenho não mania para escrever. Eu procuro escrever todo dia um pouquinho, né? Deixo lá o capítulo aberto e releio quase que diariamente, eu releio o capítulo que eu parei. Eu não tenho essa questão de ter que terminar um capítulo todo dia. Tem capítulos que são fáceis e realmente você em um dia você faz 1 ou 2 capítulos, até mais, né? Mas tem capítulos mais complexos, principalmente os últimos capítulos de uma obra são sempre mais complexos. Então eu às vezes levo 2, 3 dias, já levei semanas para fechar o capítulo quando é como eu disse no final, né, que é um pouco mais complexo. Então, mas eu deixo lá aberto todo dia. Eu não sei se isso é poderíamos chamar de um costume, né? Mas eu deixo aberto todo dia porque eu trabalho, né? Então, eu tenho N outras coisas para fazer. Aí eu tenho, sim, é uma mania de deixar várias telinhas abertas no computador, e uma dessas telinhas é a telinha do capítulo do livro. Então, conforme às vezes vem um pensamento, alguma coisa, eu vou e coloco lá. E na hora que eu estou realmente mais livre, mais descansada, eu procuro desenvolver o capítulo. Mas geralmente esse horário mais tranquilo, ele se dá durante a madrugada. Então, aí eu vou horas a fio para
para escrever, porque não tem telefone tocando, não tem outras obrigações, né, para fazer, e aí o pensamento, a imaginação realmente voa. Mas eu acho que isso não é exatamente uma mania, não sei, acho que não. Quinta perguntinha é do Lucas Souza. O Lucas quer saber de onde vêm as inspirações, né, para os meus livros. Então, lembrando, né, que eu já respondi isso, as inspirações vêm de múltiplos canais, tá bom, Lucas? E aí a segunda parte da pergunta dele, ele quer saber se eu já tive alguma ideia inusitada para escrever, e aí em um determinado livro, e aí acabei desistindo. Olha, Lucas, não. Que é o seguinte, se eu tenho alguma ideia inusitada, ou se eu tenho algum tipo de pensamento mesmo, algum texto que eu acho que naquele contexto do livro, naquela obra, o livro não se encaixa, naquele capítulo, por exemplo, do livro, aquela ideia não se encaixe, eu geralmente anoto, eu guardo, né, porque pode não servir para aquele capítulo, mas servir para algum capítulo mais à frente, ou não servir para aquela obra, mas servir para uma outra obra, né, então assim, a princípio não tive nenhuma ideia inusitada e que eu tenho simplesmente descartado, de repente por achar absurda, tá, se eu tiver alguma ideia que eu acho legal, com certeza eu anoto, porque na frente, né, em outra obra, pode ser de alguma forma aproveitada. A sexta pergunta é da Luísa Bizet. Ela quer saber o meu processo criativo e quais os livros me marcaram como leitora. Bom, Luísa, eu não tenho nenhum processo criativo, sabe, alguma coisa assim, de regras, né, que eu elabore para poder começar a escrever, para poder as ideias surgirem, tá? Não tem isso não. Para mim acontece o seguinte, vem a ideia e aí eu vou formatando aquela história e em algum momento eu passo a escrever. Não tem uma regra, né? Vou citar aqui algumas regrinhas para iniciar a escrita de um livro. Então não existe um processo criativo, tá? Eu acho que, não sei se eu sou um pouco desorganizada nesse sentido ou não, mas a verdade é que realmente eu nunca estabeleci normas, regrinhas para começar a escrever livro algum. Tá? Como eu disse, a única coisa que eu procuro é escrever todo dia um pouquinho, né? Neste momento eu acho que eu tô precisando de umas férias de mim mesma. Tô precisando de um descanso, porque a partir do momento que a gente começa a escrever, nossa, é complicado, porque aí as ideias vêm e você perde horas, muitas horas de sono, às vezes durmo muito tarde, né? Durmo 3, 4, já chega a dormir 5 horas da madrugada, porque você não quer perder aquela inspiração toda que às vezes que tá fluindo naquele momento, né, e aí você acaba realmente perdendo. Na verdade o sono nem vem, né, não é que você deixa de dormir, é que o sono não vem, o cérebro ele fica muito ativo, né, ele não consegue relaxar ao ponto para você dormir. Então, desculpa, eu não sei nem se eu respondi exatamente a tua pergunta, se era isso, mas enfim, eu não tenho exatamente um processo criativo, tá, Luísa? E obras que me marcaram, nossa, eu fujo desse tipo de pergunta, igual o diabo foge da cruz, como dizem por aí. Mas enfim, só para não deixar a tua pergunta em aberto, eu começo com o livro Olhar os Livros do Campos, de Érico Veríssimo. Quem acompanha a minha obra sabe que este foi a primeira obra literária que eu peguei aos 12 ou 13 anos de idade, aproximadamente, e eu acho que foi através desse livro que a sementinha da escrita foi plantada dentro de mim. Foi este livro que talvez tenha me cativado para a escrita, então por isso que eu gosto de citar, né? Uma outra obra que tenha me marcado, acho que a da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Na época realmente foi algo que me surpreendeu. Outras obras dela nem tanto, mas essa em si eu realmente gostei muito. Já li na idade adulta,
E eu lembro que eu me apaixonei por esse livro, que é bem fininho, né? Mas tem muita coisa ali que, puxa vida, né? Toca mesmo. Eu queria relacionar só obras nacionais, mas como eu tinha que citar alguns livros para não deixar a pergunta em aberto, como eu comentei, eu vou citar JJ Benítez porque eu não gosto de série, apesar de não gostar da série. JJ Benítez, com seu Cavalo de Troia, me encantou ao ponto de eu já ter, acho que, lido 4, e ainda faltam vários outros que, se não me engano, não param nos 7 livros, né? Era a ideia, parece que inicial dele, mas já extrapolou os 7 livros, se não me engano, e então eu estou um pouquinho longe ainda de concluir, até porque os livros do JJ Benítez são bem caros. Essa série é uma série um pouco cara, ela está na faixa de 50, 60, 60 e poucos reais cada livro, né? Então, mas eu pretendo sim terminar de ler, como eu disse, eu me encantei pela essa série. E eu vou citar uma outra obra contemporânea. Novamente estou cometendo uma inúmera injustiça, porque tem obras lindíssimas de colegas de letras contemporâneos, colegas que eu conheço pessoalmente, isso que é mais bacana, né? Mas eu vou citar desta pessoa, porque essa obra me surpreendeu muito. Como eu disse, várias obras me surpreenderam, mas essa me fez chorar assim horrores, e já fazia tempo que eu não chorava, mas vale a pena cada lágrima derramada. É lindo este livro, é da Ana Paula Bergamasco, A Pátrida. É muito realmente bonito, vale a pena, fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E na época eu estava procurando um livro que falasse sobre a Segunda Guerra Mundial de forma romanceada, porque eu já tinha lido documentários. Então, você está procurando uma obra com fatos ali bem verídicos, para entender um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial, vale a pena. A Pátrida, de Ana Paula Bergamasco. E eu peço 1000 perdões para os inúmeros colegas de escrita que me encantaram também com suas obras, mas para não tornar essa resposta imensa com uma lista de livros, eu vou parar por aqui. Eu agradeço a todos, gente. Esse vídeo foi bastante complicado, o meu celular travou inúmeras vezes, vocês vão perceber que eu picotei, né, em vários momentos, mas é porque o celular realmente travava e eu tinha que voltar a perguntinha anterior para não voltar novamente no início, né? Eu voltava a pergunta que tinha parado, então eu vou ter que fazer esses cumprimentos, né, dos vídeos. Mas finalmente consegui concluir. Eu agradeço a todos pela paciência, gente. Muito obrigada, Graziela, pelo convite mais uma vez e sempre, né? Obrigada a todos os leitores da Face de uma Capa. Gente, até a próxima.